Voltamos aqui bem rapidinho. Questão 69, como a gente estávamos comentando. Letra A. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente não retroagirá se já tiver sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. A gente sabe que lei posterior, quando ela é benéfica para o acusado, para o réu, com certeza ela vai voltar ao princípio da retroatividade benigna e vai fazer com que seja aplicado no momento, principalmente a legislação processual penal, aquele caso concreto que mesmo se teve sentença penal transitada em julgado. Então esse item ele está errado. Por quê? Retroage sim, se ela for benéfica ao acusado, a pessoa que foi sentenciada. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Com certeza, o crime praticado por militar, seja ele federal ou estadual, ele tanto faz ser no momento da ação ou como ser posteriormente. E também, mesmo posteriormente, pode vir a questão do resultado. Então, essa é a teoria que prevalece para o direito penal militar. Então, teoria do resultado em relação à aplicabilidade prática do direito penal militar ao caso concreto. Essa é a nossa resposta da questão. A lei excepcional temporária, quando decorrido o tempo de sua duração, não se aplica a fato praticado durante a sua vigência. Pessoal, lei excepcional e lei temporárias são leis de aplicabilidade com tempo prescrito. E mesmo assim, quando ela é praticada algum delito naquele tempo, a lei pode até ter passado, mas o crime fica e vai ser aplicada a legislação penal militar ou processual penal militar. Por quê? Porque as leis excepcionais são para situações de exceção. Então vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que o Estado brasileiro ele tenha uma intervenção federal nacional. Por quê? Pelos movimentos que estão havendo a nível de nação. Então, as pessoas em frente aos quartéis, as pessoas reclamando questões do novo governo. Então, isso daí, se for causado uma intervenção federal a nível do governo federal, e ele dizer, não, a gente está no estado de exceção, a gente está no regime de exceção, então, os crimes que for praticado naquele meio tempo dessa lei excepcional ou temporária ser colocado, e isso for por um prazo de 6 meses ou por um prazo de 1 ano, crimes praticados durante aquele tempo, a lei vai passar e os crimes vão pendurar e vão ser aplicados a lei penal militar e a lei processual penal militar, tá certo? Então isso é um exemplo que eu dou a grosso modo assim, mas que vai transparecer a nossa realidade como legislação castrense aplicada nas questões excepcionais ou temporárias, por lei. Somente se considera local do crime aquele onde se produziu o resultado, sendo irrelevante o local da ação ou da omissão. Para o Código Penal Militar e Processo Penal Militar, considera-se local do crime tanto do resultado como o local da omissão, como o local da ação. Isso daí é normal para a nossa legislação. A pena cumprida no estrangeiro não atenua nem computa a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Isso daí, pessoal, a gente vai ver que a legislação penal militar, ela enquadra essa situação da pena imposta e cumprida no exterior, que seja computada, seja abrandada ou seja abatida em relação à pena que ele vai cumprir aqui no Estado brasileiro. Então, vamos dar o exemplo do militar nessa situação de força de paz. Ele cometeu um crime de furto e teve uma pena de 3 anos de detenção pelo furto que ele praticou lá, o objeto dentro do aquartelamento. O que é que vai acontecer? Vamos supor que a missão passou 1 ano. Então ele volta para o Estado brasileiro e ele tem mais 2 anos a cumprir. Então isso é uma questão da
pena cumprida no exterior ser trazida para o cômputo, o abatimento ou a feitura de cumprimento da pena em sua inteireza, tá certo? Então vamos para a questão 72. Dá-se habeas corpus sempre que... Pessoal, o Instituto do Habeas Corpus é um instituto constitucional que estabelece a liberdade da pessoa que está injustamente presa ou recolhida numa situação ilegal. Então a gente vai ver que o habeas corpus, dentro das instituições militares, ele é uma exceção. Por quê? Porque o próprio Código Penal Militar diz que não cabe habeas corpus em causas militares, disciplinares militares. Mas mesmo assim, a jurisprudência do STM, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, eles abrandam essa situação e veem a aplicabilidade do habeas corpus para o policial militar ou para o bombeiro militar. E outra coisa, o habeas corpus ele vai ter dois sentidos. Ou ele é preventivo, ou ele é o habeas corpus para soltura, para libertar o indivíduo. Então, dentro das causas policiais militares, vai se caber o habeas corpus numa situação de ilegalidade, tá certo? Então, vamos para o item. Dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer a violência ou sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Pessoal, essa justamente é a resposta que vai nos ater com o item da questão, tá certo? Então, o abuso de poder também vai configurar a questão do habeas corpus, principalmente para questões militares. Questão da justiça militar. Então, o que seria um abuso de poder, no caso concreto, um comandante de batalhão manda recolher injustamente um sargento, porque o sargento não cumpriu uma determinação de um subtenente. E aí, sem formalizar, sem ver o caso concreto, sem ver a questão da fundamentação legal do caso, vai e recolhe o sargento. Então, nessa situação, ele está cometendo um abuso de poder, porque ele deveria ter, diante do caso concreto, ter visto a questão da ilegalidade, porque foi que não cumpriu, a ordem era legal, era emanada de uma pessoa que tinha competência para tal, estava dentro da jurisdição realmente daquela pessoa, então tem que ver tudo aí, isso aí. Por isso que fica a letra A como correta. Letra B. Alguém achar-se ameaçado de sofrer coação em sua liberdade e consciência por ilegalidade ou imposição de sanção disciplinar. Pessoal, não vai caber o habeas corpus, então, a liberdade de consciência. Não vai, não tem razão de ser. Imposição de sanção disciplinar, vai caber o habeas corpus realmente se aquela sanção disciplinar ela tiver fundamentação ilegal. Desculpe. Se ela não tiver fundamentação ilegal, não vai caber o habeas corpus. Alguém sofrer a violência contra a sua liberdade de consciência, ilegalidade e abuso de poder. Liberdade de consciência, a gente já havia falado que não cabe habeas corpus. Alguém achar-se ameaçado de sofrer a coação em sua liberdade de consciência, de novo? Não. Alguém sofrer manifestação ilegal de sua liberdade de locomoção por autoridade competente. Restrição de manifestação legal. Pessoal, se a manifestação é legal, então não tem por que haver o instituto do habeas corpus, tá certo? 73. Pessoal, o artigo da fundamentação desse 72 é o artigo 466 do Código
processo penal militar. Eu vou dar uma lida para você ter só o conhecimento. 466. Cabimento de medida. Artigo 466 do Código de Processo Penal Militar. Dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tá certo? Como a gente havia comentado. 73. Se o juiz verificar que a presença do acusado pela sua atitude poderá influir no âmbito da testemunha de modo que prejudique a verdade do depoimento. Pessoal, em muitas prisões policiais militares, na atividade, no desenvolver da nossa atividade dia a dia, a gente vai ver que existem prisões. E aí a gente, no decorrer do serviço, prende um traficante com uma certa quantidade de drogas e ele confessa naquele momento, diante de mostrar a ele a realidade dos fatos, encaminha ele para a delegacia para ele ser autuado, faz o boletim, leva a droga, faz todo o passo a passo legal. E aí, chega lá, quando for ser ouvido na justiça comum, possa ser que o acusado solicite, mediante o advogado dele, para ele não ver a cara da testemunha, que é o policial militar que estava ali na ocorrência. Então ele pode solicitar e pode ser retirado, sim, sem problema, tá certo? Advertirá novamente a testemunha de seu dever de dizer a verdade sob pena de responsabilidade por crime de falso testemunho. Isso daí, para a questão do ânimo da testemunha, a gente vai ver que, na maioria dos casos, só se for uma testemunha legalmente alocada ali ao processo. Se não for, se for uma testemunha de ouvir dizer, se for uma testemunha meramente para dizer algum fato, necessariamente não precisa. Ele pode estar ali como informante ou alguma coisa desse tipo. Fará retirado. Advertirá o acusado quanto à observância do princípio da legalidade processual exigível das partes e dos procuradores. Pessoal, isso não tem razão para a questão da presença do acusado. Não vai retirar o acusado diante de uma situação dessa. Letra E. Fará retirá-lo prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Aí sim. Isso daí, fundamentalmente, legalmente, é o que acontece. Então, aquele traficante que disse que não queria a presença da testemunha, o policial militar lá no caso concreto, tira-se, deixa o advogado e prossegue-se o processo. Isso é a situação normal para as causas que a gente diversas vezes lidar no dia a dia com nossa atividade policial militar. 74. Não será concedida fiança em caso de prisão militar. Pessoal, o Instituto da Fiança, a gente vai ver que ele cabe também ao processo policial militar. A prisão é militar, tudo. Então, se a gente for analisar o artigo 324 do Código Penal comum, a gente vai ver lá que fala em diversas partes do Instituto da Fiança. Então, crimes que são afiançáveis, o policial militar, mesmo numa prisão diante do caso concreto, mas ele pode ser liberado. Tivemos um exemplo prático, um caso concreto, lá na região do nosso batalhão. Dois policiais militares foram pegos com um suspeito de tráfico e o outro de homicídio, dentro de uma ocorrência policial normal. E aí eles foram levados à delegacia para autuação em flagrante e lá, na hora, foi arbitrada uma fiança e eles foram soltos, foram liberados. Transcorreu o processo, depois eles foram sentenciados e aí foram para o próprio CREED cumprir a prisão militar,
tá certo? Mas, de antemão, o instituto da fiança é normal dentro da causa policial militar, tá certo? 75. Sobre as nulidades no processo penal militar, assinale a correta. A decisão que declarar nulidade não indicará os atos a que ela se estende. Com certeza, a nulidade dentro de um processo penal militar, ele tem que ser fundamentado e tem que se dizer a qual se estende aquela nulidade. Senão, o procedimento não tem uma fundamentação teórica jurídica. A nulidade de um ato, uma vez declarado, envolverá os atos subsequentes. Pessoal, a nulidade de um ato em si, ela não tem o caráter de fazer com que os atos subsequentes sejam nulos de pleno direito. Por que isso? Porque a nulidade de um ato não vai fazer com que todo o processo penal militar fique eivado de nulidade. Os atos cuja nulidade houver sido sanada serão renovados ou retificados. Quando o ato é sanado dentro de um processo penal militar, o que é que se faz? Segue-se o processo normal e desse processo normal vão ter os outros ritos processuais seguindo uma concatenação jurídica perfeita. Então, assim, não tem problema nenhum. A gente vai ver que o artigo 506 do Código de Processo Penal Militar, ele vai nos informar o que seria renovação e retificação de nulidade de atos em sua consequência. Os autos cuja nulidade não houver sido sanada serão renovados ou retificados. Aqui, os atos cuja letra C, os atos cuja nulidade houver sido sanada serão renovados e notificados. Esse item está errado. Então, letra D. Será declarada a nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial na decisão da causa. Também, pessoal, esse item não tem fundamentação jurídica. Então, a gente vai... Item E. As partes podem arguir a nulidade de um ato a que tenham sido dado causa ou por que tenham concorrido, desde que provada a ausência do dolo ou fraude. Então, essa questão 75, o item que a gente vai ter como correto é o item B. Mas mesmo assim a gente faz a ressalva que não é, num caso concreto, numa situação concreta, não vai se dizer isso. Das questões menos erradas que temos, essa é a que mais se aproxima, tá certo? Então, item B. 76. Considere a situação hipotética que um grupo de 20 militares, integrantes das Forças Armadas Brasileiras, em missão junto à Força de Paz da ONU no Haiti, em concurso de pessoa com diversos outros militares pertencentes às Forças Armadas da Itália e da França, tinham cometido diversos crimes militares no Haiti. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os militares brasileiros pela infração penal militar é da Justiça Penal da União, cuja o exercício jurisdicional o da autoria da capital da União. Pessoal, item correto. Então, para os crimes de militares federais que praticam em relação à Força de Paz da ONU, a justiça competente institucionalizada é a Justiça da União, tá certo? É a Justiça Federal. E tal tratamento a gente vai ver, como eu já havia falado anteriormente, que se dá devido ao princípio da extraterritorialidade da aplicação da legislação processual penal brasileira. Tá certo? 77. O julgamento de militar graduado denunciado pelo crime de peculato compete originariamente. Pessoal,
A gente vai ter, dentro da auditoria militar, o chamado, na sua composição. A gente vai ver que a Justiça Militar Estadual, Pernambuco, a auditoria militar é composta por 5 membros, sendo um juiz togado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o juiz auditor, o juiz presidente, e 4 oficiais que vão compor o conselho. Se o conselho for pró-oficial, é chamado Conselho Especial de Justiça. Se o conselho for para a praça, é chamado Conselho Permanente de Justiça Militar. Então, essa é a estrutura e a organização que a gente tem dentro da Auditoria Militar do Estado. Aí vem aqui, o Conselho Especial de Justiça Militar, aqui é para oficiais. A Corregedoria da Justiça Militar. Pessoal, a Corregedoria da Justiça Militar é para crimes tipificados e crimes correlatos em relação à própria estrutura do poder de polícia judiciária militar. Tá certo? Ao Tribunal de Justiça do Estado. Não, pessoal, o Tribunal de Justiça Militar do Estado, ele, como é o órgão de segunda instância, a gente vai falar assim, em primeira instância, os policiais militares e bombeiros militares, eles são julgados e sentenciados em primeiro grau, pelo juiz auditor. Em segundo grau, pelo uma TRIM com a composição do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, são 3 desembargadores que comporão uma trinca e que vão julgar a nível de segunda instância. Tá certo? Então, ao Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar é a nível de União. É a última instância dos militares da União. Tá certo? Então, a questão correta ficaria, como eu havia explicado, a letra B, ao Conselho Permanente de Justiça Militar. Tá certo? Tranquilo?